Fala, Doc, beleza? Como é que você tá? Tá de boa? É o seguinte, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as funções básicas, não todas as funções, mas as funções essenciais durante a avaliação ultrassonográfica, né? Funções que você vai ter que usar no teu teclado. Não tem como você fazer um bom exame de ultrassom sem ajustar nada. Você ligou e faz o exame inteiro sem ajustar foco, frequência, profundidade, ganho. Não tem como. Vez por outra, você vai ter que fazer pequenos ajustes ali, porque as estruturas estão em planos distintos e isso vai exigir de você alguns ajustes ali. Beleza? Vamos iniciar aqui. Vou falar basicamente sobre quatro principais ajustes. Vamos falar sobre foco, sobre frequência, sobre profundidade e ganho. São os quatro principais que a gente usa durante a nossa avaliação. E a depender do desenrolar das coisas, a gente vê se discute uma outra coisa ou não. Beleza? Eu vou usar como referência a minha máquina, que é uma máquina intermediária, né? Um Mitre Z50, né? Que é o mais comum, a marca mais comum que a gente tem aí no mercado, pelo menos da nossa região aqui, região da Bahia ali, aqui na verdade. E vamos lá, sem mais delongas, funções básicas, né, do ultrassom, e vamos logo começar com o painel da máquina aqui, né? Tirei uma foto do painel, né? Eu pensei em fazer uma imagem da tela, mas acho que vai ficar mais complicado. Vamos para a tela aqui para o painel. Vamos habilitar a ponteira. Inicialmente, pessoal, eu vou fazer alguns paralelos para o coleguinha que está começando a fazer ultrassom. Muitas das vezes ele não vai conseguir entender o conceito abstrato. Mas se eu conseguir decodificar isso de uma forma mais usual, mais comum, algo do dia a dia, talvez fique mais fácil entender. Então, pode ser que fique um pouco esdrúxulo as comparações que eu vou fazer, mas com o tempo você vai perceber que isso vai fazer muito sentido. Na medida que você avançar e começar a entender ultrassonografia, você vai lembrar do que eu vou falar aqui e falar, rapaz, realmente o que o Jaildo disse faz todo sentido. Vamos lá? Vamos falar inicialmente sobre o ganho. O ganho é essa estrutura aqui, ó. Esse aparelho, modelo Mydro Z50, né, o Z50 VET, né, ele tem um painel muito parecido em todas as outras versões básicas intermediárias. Então, se tu tiver um DP30, um DP20, um Z60, o DP20 parece também, tem um painel muito parecido. Então, qualquer uma dessas máquinas aí vão ter esses nomes aí. Então, Gain, Touch, a gente tem que entender que esses botões aqui, todos esses botões que tem uma rodinha, né? Além de eu conseguir ele girar horário e anti-horário, se eu apertar, eu vou fazer um clique nele, né? Então eu giro horário e anti-horário. No caso do botão do ganho aqui, ó, se eu giro para minha direita, a tela fica mais branca. Se eu giro para minha esquerda, a tela fica mais escura, diminui o ganho, beleza? E o que que é o ganho de modo geral? Vamos fazer um paralelo com um carro? Um paralelo com um carro pode ser? O ganho é como se fosse o acelerador. Na medida em que eu piso, que eu acelero, a rotação aumenta. Eu aumento o giro do motor. Então, o ganho é como se fosse uma aceleração. Eu acelero. Não necessariamente o aparelho trabalhar mais rápido, mas a tela brilha mais. Vamos traduzir isso como uma rotação, digamos assim. Ele aumenta o brilho. Se você já tiver aí com sua máquina em mãos, já captura uma imagem no seu pescoço aí, no seu punho, gira para a direita, gira para a esquerda, que você vai perceber que tem essa. Você vai perceber isso aí, essa função de aumentar e diminuir o ganho, beleza? Vou apagar aqui. Depois a gente vai trabalhar um pouquinho, né? Repare que eu falei para você que os botões que tem uma rodinha, né? Ele tem dupla função. Nesse caso aqui, ó. Opa, peraí. Nesse caso aqui, esse botão especificamente, ele faz. Tá na tela? Tá. Ele faz foco e faz frequência. Beleza? Vamos discutir o que agora? Vamos discutir o foco. E é importante que você faça a dinâmica que eu vou mostrar para vocês aqui. O que, que é o foco? O que, que é o foco de fato? O foco nada mais é do que você concentrar os olhos da máquina em determinada estrutura. Né? Concentra os olhos da máquina em determinada estrutura. Faz uma dinâmica comigo aqui, ó. Você vai fazer isso, né? Dessa forma aqui, ó. Peraí.
Você vai colocar uma mão na frente da outra e vai botar os polegares para cima, assim, dessa forma. Um dedo na frente do outro, imediatamente na frente. Aí você vai fazer o seguinte, ó, com um dedo na frente do outro, olha para o dedo que está mais atrás. Você vai perceber que quando você concentra a sua visão, você foca no dedo de trás, o dedo da frente, né, ele fica desfocado. Embora esteja no teu campo de visão, ele está desfocado. E você tem mais detalhes do dedo que está atrás, tranquilo? Desse dedo aqui, ó, dessa mão que está atrás. Agora você faz o contrário, olha para o dedo que está na frente. Quando tu olha para o dedo que está na frente, aqui, né, esse dedo aqui, o dedo da frente você percebe mais detalhes. Você vê a cutícula, vê a unha bonitinho e tudo mais. E o dedo de trás, embora esteja mais perto, ele está fora de foco. Então é mais ou menos isso com que o ultrassom funciona. Quando você ajusta um foco para uma estrutura mais superficial ou menos superficial, apesar de várias estruturas estar dentro do campo de visão, os olhos do ultrassom vai se concentrar naquilo onde o foco está apontando. E onde é que aparece o foco? Geralmente dentro da tua área, dentro da tua tela, do lado direito vai ter um triângulo. E aí esse triângulo vai subir ou descer de acordo com o que você vai usar aqui nesse foco aqui, ó. Se você gira para a direita, agora eu não lembro se ele sobe ou desce, mas ele gira para a direita e para a esquerda. E aí o foco vai subir ou descer na tua tela. E aí você vai concentrar, muitas aspas, os olhos da máquina em determinada estrutura. Então, muitas das vezes, eu vejo os colegas falando assim, Jailton, tu consegue fazer uma imagem dessa porque teu ultrassom é bom e o meu é ruim. Na verdade, é porque a pessoa não lembra de ajustar, de fazer os ajustes mínimos. Ajustar uma frequência, ajustar um ganho. Porque quando você faz esses mínimos ajustes, é como se você estivesse ajustando um carro para andar. O banco, a altura do volante, os retrovisores. Se você pegar o meu carro e andar e só entrar e sair, você pode até conseguir dirigir. Mas se você tiver uma estatura física diferente da minha, você vai ficar desconfortável. Então, esses ajustes é como se fosse o ajuste do carro para você dirigir, entendeu? Para ficar mais confortável. Beleza, vamos lá. Falamos sobre o foco. Eu já te disse, tô na tela? Tô aqui na tela. Eu já te disse que esse botão, ele tem dupla função. Como eu sei que cada função vai estar habilitada, tá vendo aqui, ó? Aqui tem uma bolinha e aqui tem outra. Aqui acende uma luz verde. Quando você liga a máquina, geralmente ele acende no foco. Se eu clico, ele muda para frequência. Beleza? E aí vai ficar uma luzinha verdinha aqui. Explicamos sobre o foco, agora vamos falar sobre frequência. A frequência, né? Frequência, aqui está escrito FREC barra THI. Na tua máquina provavelmente vai estar igual também. Ou FHZ. FHZ, assim, pode estar assim também, frequência, a depender da máquina. A frequência você vai trabalhar, né, de acordo com a profundidade do tecido. Se for tecidos mais profundos, né, baixa frequência. Se for tecidos mais superficiais, alta frequência. É como se fosse um carro de novo, né? Se eu estou dirigindo um carro e eu vou subir um morro, eu vou subir um morro na quinta, né? Meu carro 1.0? Não, eu vou subir na primeira. Então eu vou usar marcha de força para subir o morro. Se eu preciso andar em alta velocidade, a 80, 90 km por hora, eu vou andar na segunda a 80 por hora com um carro 1.0? Não, eu vou andar na quarta, na quinta. Então, da mesma forma que eu vou escalonando as marchas de acordo com a minha necessidade, no ultrassom eu vou escalonando a frequência de acordo com a minha necessidade. Então, se eu tenho um cachorro lá, um dálmata, grandão, né? Que eu preciso olhar o rim direito lá em cima, eu vou baixar o máximo possível minha frequência. Eu vou pegar o foco e vou botar lá no campo distal da tela, né? Vamos colocar aqui, ó. Imagina que aqui é a tela, né, do meu aparelho. O foco tava aqui em cima, assim. Eu vou baixar o foco para cá, ó. Vou botar cá embaixo o foco, né? Para eu precisar fazer pouca força, porque se o órgão estiver aqui, imagina que o órgão está aqui, o rim está aqui, e eu estou trabalhando com foco cá em cima, eu não estou concentrando os olhos do ultrassom para o órgão que eu estou avaliando, entendeu? E aí é a mesma dinâmica. Eu estou avaliando, eu estou com foco aqui, mas eu estou querendo ver essa estrutura que está cá atrás. E aí, embora esteja no campo de visão da máquina, ele não está concentrando no alvo certo, compreende? Então, essa é mais ou menos a importância. Faz essa dinâmica que eu falei. Olha para o dedo de trás e olha para o da frente, que você vai entender o que eu estou te dizendo. Parece meio ridículo, esdrúxulo, mas isso
vai internalizar, você vai entender, realmente, faz todo sentido. E aí você vai lembrar de usar o foco, beleza? Então, frequência, voltando lá para frequência, né? Não, aqui, ó. Frequência, ela depende muito da minha necessidade. Se eu preciso trabalhar com uma estrutura que está cá embaixo, né? Eu vou usar uma frequência mais baixa, né? Se é uma estrutura profunda. Se eu estou olhando o baço que está cá em cima, por exemplo, eu vou usar o foco aqui em cima e a frequência alta. Tranquilo? Tranquilo, entendeu? Alta frequência, foco em cima, vou ter o máximo de detalhamento possível, eu vou ter a frequência a meu favor e a frequência e o foco ao meu favor. Beleza? Dando continuidade, vamos falar sobre quem aqui? Vamos falar sobre esse DIP aqui, ó. Esse aqui, esse rapazinho aqui. Esse carinha é a profundidade da estrutura que você está avaliando. Então, de acordo com a minha regulagem, eu posso fazer a máquina, né? Eu posso fazer o órgão, digamos assim, se aproximar mais da tela, né? E eu avaliar a estrutura mais pertinho, ou se afastar mais da tela. Que situação eu vou trabalhar longe, assim, quando eu quero entender a relação de uma estrutura com a outra, né? Toda vez que eu preciso ver a relação de um órgão com o outro, eu gosto de trabalhar mais distante, mais distante. Então, eu diminuo a profundidade. Mas se porventura eu estou trabalhando, eu preciso olhar coisas mínimas no detalhe, eu vou trabalhar pertinho. Eu aumento, na verdade, eu diminuo a profundidade, trabalho pertinho aqui para eu entender, né, quais são as minúcias. Então, toda vez que eu preciso olhar, ter detalhes da imagem, então eu vou trabalhar com o órgão próximo, né? Vamos olhar para a tela aqui, ó. Eu vou trabalhar com o órgão próximo aqui, digamos assim, né? Diminuir a profundidade ou distante, se eu quero ver uma relação de uma estrutura com a outra, tranquilo? E vou usar os outros recursos a meu favor. Vamos lá. Vamos tentar esquematizar aqui. Vamos supor que eu tenho aqui agora, né? A minha tela tá aqui, né? Bonitinha. E aí eu tenho um órgão aqui embaixo. Vamos colocar que é o rim de novo. E aí o foco está aqui. Beleza. Vamos assim, grosseiramente falando. Só que eu quero ter mais detalhes desse rim, né? O que que eu quero ter? Quero ter mais detalhes. O que que eu vou fazer? Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou ter a tela aqui, eu vou diminuir a profundidade. E aí quando eu diminuo a profundidade, o órgão vai ficar, só que ele vai ficar um pouco maior também, né? Quando eu diminuo a profundidade, o órgão vai ficar, vamos supor que ele sumiu, apareceu aqui, né? Aqui de novo. Ficou grandão na tela, né? E aí eu vou trabalhar com foco. Opa! Eu vou trabalhar com foco aqui, ó. Ou aqui, entendeu? E a frequência alta. Dessa forma, Dessa forma, eu vou conseguir ter o máximo de detalhe possível daquela estrutura. Em que situação eu trabalharia assim, se eu estivesse fazendo uma biópsia, por exemplo, um acito de algum órgão? Eu trabalho desse jeito aqui, ó. Eu aumento o máximo, não o máximo, mas eu aumento bastante. Vamos supor que aqui, que aqui seja um rim. Aí eu vou ter a cortical lá, né? Aí vai ter os cálices lá da medular, né? Bonitinho. E o sistema coletor aqui, ó. Entendeu? Vamos lá? E aí vamos supor que eu quero fazer uma citologia entrando aqui. Eu vou trabalhar aqui, ó. No mínimo, no máximo de zoom, não é nem um zoom, é a profundidade. Na menor profundidade possível, para eu conseguir trabalhar de uma forma mais rasa ali. Entendeu? E aí eu consegui ter mais detalhes e menos risco. Tranquilo? Entendeu como é? Então, entendeu a importância da ganho, né? Como se estivesse acelerando ou diminuindo. Frequência é como se fosse a ordem de marcha que eu vou escalonando ali, de acordo com a minha necessidade. Foco são os olhos da máquina. Os olhos eu me concentro nesse dedo ou nesse dedo aqui, né? Me concentro. E profundidade é o quanto eu quero aquela imagem perto de mim, quanto eu quero magnificar. Né? Se eu estivesse falando de raio-x, eu estaria falando sobre magnificação, né? Como se eu estivesse afastando, aumentando a distância objeto-filme, né? Para magnificar aquela imagem ali. Beleza? Dando continuidade aí para a gente
aproveitar, a gente tem modo B, que é o que é mais comum, né? Toda vez que essa ultrassonografia mais comum que a gente faz é sempre no modo B. Na minha máquina eu tenho o Doppler colorido, né? Tem o PW aqui também, né? Mas o nosso curso não é voltado para Doppler. Mas, por exemplo, qual é o outro comando comum também, normal, não normal, mas usual que a gente usa diariamente? Esse aqui, ó, probe. É aqui onde eu vou selecionar se eu vou usar probe linear, né? Opa, linear, ou se eu vou usar a microconvexa. É aqui onde eu seleciono as probes. É aqui também onde eu seleciono o preset, né? Se eu quero usar um preset de cão pequeno, de cão grande, vai ser nesse indivíduo aqui, probe, né? Para eu cadastrar o paciente, eu quero colocar o nome do bicho. Onde é que eu vou? Eu vou aqui, ó. Pelo menos na minha máquina. Paciente aqui, ó. Clico aqui e eu vou fazendo os cadastros. E quais as outras funções aqui mais comuns também, Jair? Além dessa, né, tem essa daqui, ó. Quando eu vou finalizar o estudo, fiz as imagens, capturei as imagens, eu vou finalizar ele nessa tecla aqui, ó. Nessa tecla aqui. E depois, para eu encontrar os estudos, eu vou encontrar nessa outra tecla aqui, ó. No iStation, nessa aqui. Beleza? Nessa tecla aqui. Beleza, eu quero salvar as imagens. Estou fazendo as imagens e quero salvar. Onde eu vou mexer? Eu vou mexer aqui, ó. Né? Você vai capturar a imagem, encontrou a imagem que você quis, frisa. Depois que você frisa, save one. Save uma aqui, ó. Eu salvei o quê? Eu salvei foto, né? Então, não é JPEG não, salvei em Daikon, na verdade. Então, frisa, salva. Salvei a imagem. Eu quero salvar vídeo. Faço o quê? De novo, a mesma coisa, né? Eu vou frisar e agora save 2. Aí eu salvo um vídeo. Tranquilo? E basicamente isso que a gente tinha para trocar ideia com vocês. Na verdade, a ideia era falar um pouco mais sobre os quatro comandos básicos, né? Que era o ganho, né? Foco, frequência e profundidade. O zoom a gente acaba usando também, mas é uma outra função, mas eu particularmente uso pouco, né? Não vejo muita função no zoom, não. A não ser que eu esteja reavaliando a imagem na máquina, né? Aí eu clico no zoom ali para eu magnificar. Mas na hora do exame mesmo, eu prefiro usar a profundidade do que o zoom propriamente dito ali. Então é isso. Espero que vocês tenham compreendido aí perfeitamente. Faço a dinâmica lá do dedinho assim, ó, que parece esdrúxulo, mas você vai entender a importância do foco. Fique com Deus, até a próxima e valeu!